Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão ver a gente, seja no Insta, seja no YouTube. Estamos aqui para mais um episódio do Futebol em Blocos. Estamos aqui eu, o Daniel, né, dois dos cabeças da página, e com o Guilherme dos Anjos, que é auxiliar técnico do Clube Náutico Capibaribe. Guilherme, primeiramente, obrigado por você ter aceitado essa conversa, cara. É muito bom essa ponte, assim, com uma pessoa que já está dentro do futebol, que já está estabelecida lá dentro. Eu vou pedir para você se apresentar e eu já vou começar com uma pergunta. Uma pergunta não, na verdade eu gostaria que você falasse como deu sua entrada no futebol e segundo, como você vê esse perfil dos treinadores mais novos que estão entrando no futebol? A gente observa treinadores como Thiago Nunes, como o Eduardo Barros no Atlético Paranaense, que foi treinador substituto, interino, né? A gente observa também o próprio Fernando Diniz no São Paulo. A gente vê um perfil um pouco mais jovem dos treinadores no futebol. Gostaria que você avaliasse isso, qual que é a sua opinião, qual que é a sua ideia, seja na evolução do futebol, seja na evolução da profissão de treinador. Fala pra gente um pouco o que você acha sobre. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês, trocar essa experiência, aprender um pouco com vocês e poder passar um pouco daquilo que a gente vem fazendo ao longo aí, profissionalmente, ao longo de 10 anos, vou completar agora. E eu iniciei, pessoal, eu sempre falo que a minha vida inteira eu estive dentro do futebol, desde que eu me entendo por gente, naturalmente, em função do meu pai. A primeira vez, por incrível que pareça, a primeira vez que eu me lembro de estar bastante inserido no contexto foi em Recife, em 1996, uma idade que eu me lembro melhor, né, que eu me recordo melhor, tenho bastante lembrança, então eu tinha 7 para 8 anos, 96, 97, meu pai trabalhou no esporte, frequentava muito o clube. E assim seguiu, né? Todos os clubes que ele passou, eu sempre frequentei bastante, estudava pela manhã, frequentava o clube à tarde, ou com ele, ou para ir para as escolinhas dos clubes, ou eu fazia futebol em algum outro lugar e ainda frequentava o clube à tarde. Então sempre gostei muito, sempre sempre enxerguei muitas situações do ambiente por estar ele tem naquele momento. Hoje, já podendo observar que algumas tomadas de decisão dele, que eu acompanhava, né, hoje eu posso entender, hoje eu já posso compreender quando ele, uma vez no esporte, ele retirou até um jogador ele não permitiu, na verdade, que o jogador não treinasse, por exemplo. Naquela época, para mim, aquilo estava acontecendo, né? Hoje eu compreendo o que ocorreu, quem era o atleta, por que ele tomou aquela decisão, por exemplo. Então, foi muito importante para mim poder vivenciar tudo isso. Então, quando eu falo sobre início, quando me perguntam sobre início, eu cito como criança, como adolescente, como jovem, dentro de um clube de futebol. Então, eu sempre tive um acesso muito grande aos clubes que ele trabalhou. E foram muitos clubes, sempre mudei com ele. E com 18 anos eu estava com ele na Arábia Saudita. Não desenvolvi o bastante para jogar futebol. Sempre gostei, sempre quis. Ele mesmo falou para mim que você não desenvolve bem, você não joga bem, você não joga o bastante para poder se profissionalizar, você vai passar um pouco de raiva no futebol. Vai estudar, basicamente isso. E eu fui me preparar. Mudei para São Paulo, fiz educação física, na verdade eu fiz esportes, né, em Morumbi. Foi uma grande faculdade na parte teórica, principalmente, toda a parte didática da faculdade, a forma que a faculdade conduziu, todo o conteúdo, principalmente, foi muito importante para mim, porque na educação física a gente pega são várias circunstâncias, né, a serem desenvolvidas, principalmente a tradicional. E a faculdade de esportes, ela era voltada para o alto rendimento. Então, já me ajudou muito, né, eu sempre da área de fisiologia. Aproveitei em São Paulo para poder me inserir na fisiologia, porque eu tinha pessoas com um bom contato, a quem hoje eu sou muito grato porque me inseriram no futebol. Então, eu pude acompanhar, através da fisiologia, durante uns 2 anos e meio, o futebol. Sou grato ao Guilherme Rodrigues, ao Fedato, hoje que está no Corinthians como fisiologista. O Guilherme Rodrigues é preparador físico do Antônio Carlos, Zago, que está no Japão.
E esse pessoal me ajudou muito, me abriu as portas, trabalhei com eles durante uns 2 anos, concomitante à faculdade, e depois larguei e me desenvolver para a área técnica. Terminei a faculdade, passou um certo tempo, fiz vários estágios na área técnica, mas a área técnica eu nunca consegui estágios a longo prazo, como foi esse de fisiologia, porque é muito fechado, na verdade, independente do padrão ou grau de contato que você tem. E fiz todos os cursos da CBF, né, isso já durante o tempo que eu já trabalhava como profissional, porque a CBF iniciou tem pouco tempo, né? E venho até hoje, já saí 2 vezes para fora do país para observar clubes. Então, essa é um pouco da minha trajetória em termos de estudo, de preparação. Gosto muito de discutir, gosto disso, gosto de bate-papo, participo de alguns grupos com algumas pessoas, né, alguns amigos, para falar um pouco sobre futebol, para a gente bater papo mesmo. Não gosto da parte extremamente teórica do futebol, porque eu acredito muito no processo prático. Tá? Eu acho que a teoria ela vem para corroborar aquilo que você faz, mas não para determinar nada. O que determina, na minha opinião, é a prática, não é a teoria. E, busco muito estudar, busco muito, quando eu tenho tempo livre, principalmente fora do futebol, sair fora do país, sim, para buscar outra cultura, principalmente do futebol, outra maneira de enxergar o ambiente, não só a questão tática, técnica e de treinamento. Com relação aos treinadores que você me perguntou, né, o que eu acho dessa nova leva de treinadores, certo? Sim. Eu vejo com cautela, porque eu participo dessa leva naturalmente, né? Eu participo dos jovens, não dos jovens treinadores, mas dos jovens, né, que estão se inserindo dentro do futebol. Os jovens treinadores, eles estão uma década, mais ou menos, à minha frente, né? São pessoas com entre 30 e 45 anos, né? 35 e 45, vamos colocar assim. E eu vejo com um pouco de cautela, vi muita gente não estar preparado para absorver tudo aquilo que lhe foi pedido, o mercado pediu, que a circunstância pediu. Gosto de pensar nisso, gosto de aprender com os erros desses profissionais que estão se inserindo, muitas vezes estão claudicando, estão tendo algumas dificuldades, e gosto muito de observar para tentar, no momento que for a minha vez, eu tentar errar o mínimo possível. Errar todos nós vamos, mas eu vejo muito isso. Eu achei que todos esses jovens treinadores têm uma capacidade muito grande, mas vários deles não estavam realmente tão preparados, porque acredita-se muito, e foi essa a imagem que a imprensa vende, que o futebol ele é tático somente, ele é técnico, ele só está num contexto muito específico sobre modelo de jogo, forma de jogar, o time ofensivo, o time defensivo, e principalmente depois do 7-1, né? Porque, claro que aquele momento pareceu que foi só um aspecto tático que resolveu tudo, né? E não foi um aspecto cultural, na minha opinião, foi um contexto muito grande para a gente chegar naquilo. E com aquilo, os treinadores praticamente brasileiros naquele momento em atividade se tornaram defasados, se tornaram inexpressivos mais, poxa, já não tinha mais expressão, já não tinha motivo para estar dentro do mercado, e abriu porta para bastante gente. Foi interessante, é sempre interessante abrir porta, criou também algumas coisas muito positivas, na minha opinião, que foi se discutir mais futebol, mas, ao mesmo tempo, os jovens que assumiram, vários deles, não todos, mas vários deles não estavam preparados, queimaram, perderam o mercado novamente, oscilaram dentro do mercado. Isso foi ruim para alguns, foi bom para outros que estavam preparados, né? Foi excelente para alguns que não estavam inseridos no mercado e se inseriram, mas tiveram essa paciência e ainda estão tendo de saber que cada passo ele tem que ser lento. Então, eu enxergo muito dessa forma. Você citou alguns profissionais, um deles foi o Eduardo Barros. Esse é um perfil de profissional que não me agradou as tomadas de decisão. Esse na minha opinião, é um jovem, né, como eu, por exemplo, conheço, tá entendendo? Mas não gostei da forma que ele conduziu a carreira dele com relação ao Atlético Paranaense, por exemplo, né? Acho que todo mundo do mercado sabe a falta de respeito que foi com um profissional como o Dorival, por exemplo. Mas acho que faz parte, ele vai aprender, todos nós aprendemos, todos nós erramos, isso é muito importante, eu também erro.
Sim. Só, ô, Guilherme, inclusive, você falou sobre sua formação. Então você é formado em esportes, para ser mais específico, né? Perfeito. E quais são os cursos da CBF? Você tem todas as licenças, ou você já conseguiria, por exemplo, atuar como diria, assinando a súmula já? Então você já tem a licença A ou você já tem até a Pro, inclusive? Qual é a sua formação hoje, a sua formação acadêmica, digamos assim? Sim. Hoje eu fiz esportes, né? Como eu falei para você, Hum. que é a educação física, a nova física, o que muda é a grade mesmo, tá? É a mesma que tem na USP. É USP, é em Morumbi, eu só não sei qual a outra. Ela é considerada faculdade de educação física, então no ranking elas entram como educação física. A EMB está em quarto, acho, no país, se eu não me engano, no último ranking. E na CBF, eu fiz toda a formação da CBF. Eu não preciso fazer a C, eu fiz o nivelamento, que eles chamam, né? Fiz a A e falta ainda terminar a Pro, entendeu? É verdade. Então, eu tenho muita pressa, porque eu gostaria também de fazer com outros profissionais, que eu gosto muito de ver a turma que está para entrar. Eu tenho um bom acesso com o pessoal da CBF, por ter iniciado junto com eles, ter acreditado bastante. Eu conversei muito com meu pai para que ele fizesse, para dar força, na época que o curso ainda era muito frágil, não estava entendendo realmente, né? Ganhou força muito rápido, mas em 2015 o curso ainda era um curso a se estabelecer, sabe? E foi essa época que eu realizei. E eu tenho um acesso bom com o pessoal. Então, eu me preocupo muito com a turma que eu vou realizar, porque, além do conteúdo que nos é passado, acho que é muito mais interessante aquilo que é discutido lá dentro. A gente passa muito tempo junto. Então, são 15 dias, quase 10 horas por dia. Na maioria dos dias, chega a 10 horas por dia. Você lá discutindo, conversando, assiste a aula, troca ideia. E essa troca de informação, ela é muito boa. Então, eu não quis repetir turma e, claro, eu não precisava. Eu fiz até onde eu precisava dentro do mercado. Que a me dá direito de assinar a súmula até ao brasileiro. Só não me dá direito de assinar a súmula na Libertadores. Eu não vejo ainda projeção de Libertadores na carreira como treinador nos próximos 5 anos. Né? Eu não sou nem treinador. Então, está longe. A minha profissão ainda está distante. Então, eu tenho um certo tempo hábil. Então, eu quero utilizar esse tempo aí para escolher legal, principalmente a turma. E se eu quiser dividir, porque eles fazem às vezes dividido ou fazem a full, né, a licença completa ou a licença dividida. E a Pro só tem full até agora. Eu acho que eles vão criar uma licença dividida da Pro ainda, né, pelo que eu conversei com eles. Eu prefiro fazer dividida. Faz metade agora, muda a turma, faz metade depois. Eu acho que esse contato com várias pessoas ele é muito importante. E com relação ao futebol, eu me preocupo muito também com as línguas. Eu acho que é um aspecto que o treinador brasileiro perde no momento que ele precisar sair do país ou que ele precisou sair do país, né? Sim. Nós, treinadores, conseguimos falar mais línguas. Com a facilidade do treinador argentino ter tido abrangência dentro da Europa, foi pelo espanhol, basicamente. Você vê a maioria dos treinadores argentinos iniciar, e a maior parte dos treinadores argentinos até hoje trabalhou sempre em países que falam espanhol. Então, facilitou muito. Você vê o México, por exemplo, o treinador argentino tem uma boa força no México. Assim como na Espanha, o treinador argentino tem força muito pela língua. Então, eu vejo a importância disso. Falo inglês, falo francês, falo italiano e quero ainda falar espanhol. Então, eu vejo como muito importante isso. E os treinadores brasileiros sempre foram motivo de piada, né? Fora do país, em alguns times. Né? Tanto o Luxemburgo no Real, o Joel Santana na África do Sul, e temos alguns exemplos. Eu não sei como foi o L lá na Arábia Saudita, isso porque não chegava nem pra gente na época, né? Mas. Tradutor, né? Então, Com certeza era difícil, viu? O árabe é uma missão. Eu dou, mas conversar como nós estamos fazendo aqui em árabe é muito difícil. Com certeza. Por isso que eu não coloco o árabe, por exemplo, como eu falo árabe. Eu não falo árabe. Eu dou treino em árabe. Aí tudo bem. Até palavras-chave, os controles, né, conversar com o atleta, explicar alguma coisa. Dar o treino todo em árabe, sim, sem problema. Mas conversar é muito complexo. Imagino mesmo. Certo. Vamos seguir para a segunda pergunta agora. Vamos tratar sobre a ida de vocês para o Náutico, cara.
A gente que acompanhava o Paysandu aqui, a gente viu até que vocês estavam na sequência boa de vitórias, né? Tanto que a ida de vocês para o Náutico, na verdade, me espantou um pouco. Eu não esperava. Gostaria que você falasse como é que foi o convite, qual que foi a ideia de vocês para ir para o Náutico, né? E qual foram as dificuldades, a expectativa que foi colocada em cima de vocês, porque realmente era um momento meio difícil para o clube, né? O Náutico atravessava um momento um pouco delicado. Conta para a gente um pouco essa trajetória desde a ida até o trabalho. A ida, ela se iniciou como você bem citou, na questão do Paysandu. A gente vinha fazendo realmente um excelente trabalho, a gente tinha tido 1 ano e 5 meses, a gente tinha tido 6 derrotas no clube, somente, e tinha feito um belo trabalho ano passado, inclusive o jogo fatídico do acesso nosso, que correu bastante na imprensa brasileira, foi contra o Náutico, né? Foi uma guerra, realmente o jogo se tornou uma rivalidade mais forte ainda por todos os aspectos pós-jogo, né? Todas as entrevistas, todo o contexto que foi gerado, principalmente pelo professor. Ele deu todas Batalha dos aflitos que o Náutico ganhou, né? Foi uma nova batalha dos aflitos. Eles mesmos citam muito a importância que teve nesse jogo, né? Com relação à decisão que foi. Mas nós estávamos realmente muito bem novamente, um outro ano, ganhamos o Campeonato Paraense, iniciamos novamente a Série B. Oscilamos um pouco no início em função do título paraense, natural, e já estávamos recuperando, tanto que no último jogo nosso do Paysandu, nós ganhamos o jogo de 6-1, eu acho, e pedimos demissão, em função da gestão mesmo do clube, em função do é um problema nosso com essas pessoas com relação à gestão, a forma que eles conduziam a gestão do clube. Não tem que entrar nesses méritos, porque nós vamos falar a partir de agora de Náutico. 2 anos depois, um convite do Oeste até, uma sondagem, um convite que a gente não deixou nem dar prosseguimento. Nós não gostamos também da gestão do Oeste, mesma coisa. Não é à toa que o clube caiu. Da forma que caiu, porque cair não é o pior dos problemas, né? Forma que E com relação ao Náutico, eles estavam num momento muito complicado. Quando nós aqui chegamos, tinha acho que 70 e poucos % de chance de cair, e passou uma rodada, que foi a primeira que nós gostamos de chegar, sentar no banco, independente das circunstâncias. A partir do momento que a gente pisa, o professor normalmente não gosta de assistir jogo de cima para ver como está ocorrendo. Não, a gente gosta de entrar e participar, mostrar que nós vamos abraçar o contexto, independente das circunstâncias, independente das tomadas de decisão que estavam ocorrendo. E após o primeiro jogo, nós caímos para 86% de chance de rebaixamento. Um clima muito complicado, acho que 12 ou 11 jogos sem conseguir uma vitória. Realmente um grupo muito desconectado um com o outro, mas com um potencial de jovens, não de alguns que estavam jogando, um potencial de jovens muito grande, nos maiores problemas deles. Mas agora, a característica de jogo, cada um tem a sua, nós chegamos, implementamos a nossa, e a característica foi muito próxima daquilo que nós tentamos implementar e implementamos. Porém, no Paysandu a gente levou um período mais longo para conseguir colocar aquilo que a gente realmente queria. Nós aqui fomos muito felizes com relação à forma que esses atletas absorveram o conhecimento, absorveram a informação. Nós não tínhamos tempo para treino. O treino nosso era muito didático, muito tático mesmo, muito parado. E um outro treino que eu cito que foi preponderante, que os atletas absorveram muito bem, foram os treinamentos de vídeo. Todas as reuniões de vídeo, todas as correções em cima do jogo. Então, a gente sempre usava o primeiro jogo contra o CRB, que foi esse, e nós só participamos, a gente chegou um dia antes e participou do jogo. Esse primeiro jogo a gente já utilizou como referência, deu uma reunião de vídeo de 1h20, praticamente. Nós conversando, os atletas expondo uma situação ou outra, mas foi muita informação, uma carga muito grande. Eu até cheguei a falar com o professor que
Falei, olha, né, ou eles absorvem muito rápido tudo aquilo que a gente tem, porque a gente não vai ter tempo de entrar para dentro do campo para treinar, para repetir, ou a gente vai ter problema, a gente vai conseguir a recuperação que a gente precisa, porque estava correndo muito tempo. Se a gente tem um campeonato todo, mesmo sem jogo em cima de jogo, mas a gente tem tempo para recuperar. E a gente não tinha, fora todo o aspecto psicológico. Trabalhamos em cima desses desses dois vetores, vamos falar. A questão tática, a mudança drástica, porque realmente o formato de jogo era totalmente diferente daquilo que vinha sendo feito, e a questão psicológica. Essa foi impactante, foi fundamental. A participação do profissionista ela é sensacional. Realmente ele tem uma facilidade muito grande. Nada é desenvolvido a Deus dará. É um desenvolvimento baseado no momento, nas circunstâncias, naquilo que está ocorrendo dentro da semana, naquilo que está sendo dito pela imprensa, em conjunto, muitas vezes em conjunto com a psicologia de trabalho, que é a teoria. Ela dá um norte para nós, daquilo que a gente pontuar em alguns pontos, alguns momentos, né? Para saber como agir em cada momento, e a gente age. Esse aspecto motivacional foi fundamental. E aí, jogo a jogo, a gente vai melhorando, e como eu falei, a formação dos jogadores foi sensacional. Nós conseguimos executar em 2 meses um jogo que no Paysandu a gente veio para executar. Então, realmente, a capacidade dos atletas foi determinante. Tá? Tanto que é importante a gente ver que você chega na última rodada sem o risco do rebaixamento, né, cara? Que foi... A gente viu um resultado muito frutífero do trabalho de vocês, né? No ano em que, se eu não me engano, para os 3 grandes de Pernambuco foi muito ruim. O Sport, no estadual, disputou o quadrangular, o hexagonal do rebaixamento, se eu não me engano. Começou a Série A endividado. O Santa Cruz perde a final pro Afogados, né? Não, foi pro Afogados, né? Então, pro Salgueiro. Pro Salgueiro, perdão. Foi pro Salgueiro. E o Náutico cai na semifinal, né, do estadual. Então foi um ano um pouco atípico, né, para os 3 grandes aí de Pernambuco. Realmente uma expectativa alcançada, né? E que terminou com um final feliz só para 2, né? O Santa veio naquela crescente na Série C e não conseguiu subir. O Sport se livrou, Náutico também. E com certeza, com certeza. Essa, né? Eu saí, principalmente para um caso um pouco de loucura, bastante. É o clube mais endividado da FC, e se eu não me engano, talvez excluindo o Cruzeiro agora e Botafogo, excluindo esses times que desceram aí e tem um endividamento muito alto, é o clube também mais endividado se compararmos com os clubes da Série B também. Sim. Quer complementar algo, Daniel? Não, agora não. Só mais uma curiosidade, Guilherme, daquela palestra que você deu pra gente aqui em Goiânia, há um tempo atrás, que eu e o Matheus estávamos lá, inclusive. Você estava lá, né, Matheus? Você lembra que você estava? O seu analista de desempenho no Paysandu é um menino que estava com a gente na palestra, não sei se você lembra dele. O Luizinho, o Luiz Gustavo, ele terminou a temporada, se eu não me engano, como auxiliar, como analista no Paysandu. Era um cara que estava lá naquela palestra com a gente, ele era analista do Vila, ele foi pro Paysandu, terminou a temporada e agora ele voltou pro Vila. É um cara que estava lá trabalhando com vocês lá na época no Paysandu, cara. Isso, na verdade eu não cheguei a trabalhar com o Luiz. Na hora que ele foi, eu tinha saído. Eu trabalhei no Paysandu com o Henrique Bittencourt, que foi pro Fortaleza. Amara, que foi para base do Cruzeiro. Na saída do Henrique que o Luiz veio, e a gente já tinha saído. Mas o Luiz eu conheço bem, lembro bem dele, e ele trabalhava na base do Vila, se não me engano, no Sub-20 naquela época. Depois daquilo, acho que foi depois daquilo, até o falecido Rafa, maravilhoso profissional, era o analista do Goiás, se eu não me engano, convidou ele também para trabalhar com a gente ali no Goiás, nessa época eu estava. Eu acho que o Rafa comentou comigo dos meninos que estavam prospectando para trabalhar ali no Goiás com a gente. Foi o Luiz, eu acho que ele não quis ou não deu certo, alguma coisa ocorreu. Mas lembro sim dele, vi a ida dele para o Paysandu e agora o retorno dele para o Vila. Legal, legal. Vamos então para a pergunta final, né? Papo bom.
Guilherme, no início do ano, não, perdão, no meio do ano passado, tanto eu quanto o Daniel, a gente fez um curso da Futebol Interativo chamado Profissão Treinador. E um dos palestrantes era o seu pai. E ele, o Marcelo Cabo, eu esqueci quem estava no CSA na época, do Confiança. Que palestrou para nós também. Isso, né, no Confiança. Isso, eu esqueci quem era. Caramba, alguma coisa. Mas, enfim, e ele falou Mateus que realmente... Costa, isso. Isso. Realmente tem muitas diferenças quando a gente pega o futebol no Norte e o futebol no Nordeste. Não por qualidade, mas realmente por diferença. Eu gostaria que você abordasse para a gente o que você viu de mais diferente no Paysandu para o Náutico. E também pro diferente do que você já trabalhou. Porque realmente a gente gosta muito de tratar assim. A gente pega na mídia, a escola portuguesa de futebol, de treinadores, a escola argentina, a escola italiana, que o Tite fala muito, e fala muito bem, a escola que eu gosto, a escola alemã, a escola inglesa. Mas dentro do Brasil, além da escola brasileira, a gente tem várias escolas regionais, cara. É totalmente diferente. Quando você pega um estadual lá no Rio Grande do Sul, você pega um time igual o Inter e o Grêmio, e os caras vão jogar em Pelotas. Você vê que é totalmente diferente o estilo de jogo, a motivação que os caras têm. Quando você pega um Paysandu e você vai jogar aí Castanhal, enfim, cidades de interior, e quando você pega o Náutico vai jogar em outros lugares. Então, qual que é a principal diferença que você vê dos dois locais e como foi se adaptar a isso? E já considerando que, assim, por cabeça, eu não lembro totalmente, não lembro se você estava em todos. Mas aqui lembrando, acho que eu só não me lembro de cabeça agora times que vocês trabalharam no Sudeste. Não sei se vocês trabalharam em time do Sudeste. Lembro no Sul, que eu acho que foi o Caxias, se eu não me engano, foram o Caxias. Tem Norte, tem Nordeste, tem Centro-Oeste, acho que só não tem Sudeste, pelo que eu lembro aqui de cabeça. Então você acha que você consegue ter uma visão, tipo assim, bem privilegiada do que é trabalhar em todos os cantos do país. Hoje o Sudeste, só complementando o que você mencionou, hoje o Sudeste é realmente um polo muito importante do futebol brasileiro, mas ele não tem essa característica regional, a característica do Sudeste, até porque ele capta hoje no Brasil todo. Realmente. Tem um formato mais globalizado, o Sudeste hoje. São Paulo, ali, nunca trabalhei, acompanho demais, já trabalhei na área de fisiologia somente, né, conheço bastante nessa área, né, mas não como auxiliar técnico, nem por um período muito longo. Trabalhei no Caetano por um período maior, mas era base. E com a diferença dos dois, voltando à pergunta, Norte e Nordeste, acho que, em primeiro lugar, o Norte, se nós formos analisar, é um futebol, por incrível que pareça, mais ofensivo do que aqui. Um respeito, mas não de uma forma pejorativa da palavra, de uma forma não como uma crítica, mas o respeito que os times menores têm pelos maiores é zero, nenhum. Eles são realmente, é muito difícil ver isso futebol afora, times que 80% dos times pequenos do campeonato vêm jogar contra o Paysandu, vai jogar contra a Remo e vão pressionar alto. Eles vão pressionar com 5, 6 no seu campo ofensivo, a linha dos zagueiros, às vezes na linha do meio campo, ora também um pouco para trás por uma falta talvez não, mas eles pressionam alto, eles pressionam em encaixe, eles não têm receio nenhum em atacar. São times extremamente leves na frente, são times agressivos em termos defensivos, de combate mesmo de jogo. Agora são times que sentem muito fisicamente os jogos. Sentem muito. Então são times que normalmente a gente trabalhava para sustentar, principalmente no início de temporada, sustentar os primeiros 45 minutos. Na sequência, a gente ia ganhar dos times normalmente no cansaço. Peraí que cortou muito seu áudio. Com relação ao teste, o que eu vejo principal são esses. Agora, é um futebol que está sofrendo
mais uma vez, por incrível que pareça, sofrendo um pouco mais financeiramente do que no Norte. Eu acho que o Norte já aprendeu a trabalhar com pouco, os pequenos times, e desenvolveu um futebol interessante dentro da sua característica, né? Tanto que a gente vê belos jogadores no Norte, ofensivos, né? Principalmente, destacando. Iago Pikachu, você vê o próprio o Palmeiras, o Berada, o Rony, né? Você vê Bismarck, você vê vários jogadores aí interessantes, Brasil e lá fora, que são de lá. Agora, aqui, nós temos uma gama de jogadores muito interessantes também, até em maior número, né, no Nordeste, número maior de jogadores destacando o país afora, mas se nós olharmos para a parte regional, aspectos táticos, eu já não vejo algo tão agressivo, às vezes, tão inesperado, porque realmente no Norte é inesperado o que eles fazem. Né? Quem não conhece, assusta no início do campeonato lá, porque não imagina times tão faceiros. E aqui não, aqui já vi times que respeitam um pouco mais. Primeiro jogo nosso, com informação do campeonato como naturalmente. Meu pai também já conhecia, eu é a primeira vez que estou disputando. Mas são times que respeitam um pouco mais, que trabalham um pouco mais com linha baixa. Vai ter um ou outro time que é natural, até pela característica dos seus treinadores, que vão pressionar um pouco mais, que vão trabalhar com time mais ofensivo. Mas o que eu senti aqui é um sofrimento financeiro muito grande dos menores, né, principalmente após, né, início de pandemia. Estão sofrendo muito financeiramente, consequentemente estão sofrendo em campo. Então, vão ter dificuldade esse ano para demonstrar algo mais concreto dentro do campeonato. Assim como eles, nós também estamos sofrendo, e cabe a nós impormos nossa condição de jogo. O que me chama atenção aqui é individualmente, já não é coletivamente. Coletivamente, até agora, nada me... Claro que tem muita coisa para desenvolver, mas não me chamou nada a atenção, não. Como eu falei para você, o Norte chama atenção porque realmente é espantoso a forma que alguns times jogam. Pô, legal, a gente observa muito isso na Copa do Nordeste também, né? A gente vê, por exemplo, muitas vezes você vai pegar um Confiança e Fortaleza, são modelos de jogo totalmente diferentes, né, cara? Totalmente, assim, totalmente controverso, né? E estando na mesma região, a gente tende muito a colocar em caixas, né? Mas existem treinadores com filosofias totalmente diferentes, né? Cara, e para terminar, a questão da expectativa. Como está a expectativa de vocês para a continuidade do trabalho, com relação ao Náutico? O que você acha que podemos esperar, podemos assistir e ter a expectativa com o Náutico? Agora, com relação à expectativa, a nossa expectativa em termos de objetivo é conseguir realmente os objetivos do clube nesse ano. A gente não pode trabalhar no futebol acreditando que... eu acho assim, nós trabalhamos em uma cultura onde existem algumas exigências com relação aos nossos cargos. Eu não posso ser utópico de acreditar que o brasileiro vai mudar esse ano e trabalhar em cima dessa mudança. Eu tenho que acreditar que ele vai mudar, essa é a forma que eu penso, acreditar que ele vai mudar, trabalhar para que ele mude, mas trabalhar também. É a nossa realidade. E a nossa realidade ainda é de um futebol imediatista, ainda é de termos resultados esse ano, agora. Nós permanecemos por quê? Porque nós demos resultado. Você bem disse no início, falou, poxa, foi uma reação, foi um trabalho muito bem visto e realmente chamou a atenção de muita gente. A gente tem muitos amigos no futebol, o pessoal comentando bastante todo o processo. Agora nós temos novos objetivos. A gente precisa alcançar esses objetivos para dar sequência e tornar esse trabalho a longo prazo. Não é só o clube que torna o nosso trabalho a longo prazo, nós mesmos fazemos. Porque só de uma instituição, eu não digo do Náutico, isso aí é a cultura do futebol brasileiro. Né? São todas as instituições nossas, praticamente, né? Salvo uma, duas aí hoje pelo Brasil. E não perduram em função somente do trabalho, perduram em função do resultado. Então, nós temos que trabalhar com esses dois viés. Né? Temos, sim, um suporte muito bom, melhor do que a maioria com relação ao clube, à diretoria, mas também nós estamos gerando resultado a todo momento. Nós não tivemos a fase em que a gente oscila para enxergar algo diferente. Então, eu acredito no suporte e na oscilação.
mas eu prefiro não oscilar, tá? Então, a gente faz para não oscilar. Como a gente realiza isso? Processo repetitivo, da forma que nós trabalhamos. Temos a oportunidade desse processo repetitivo, em função de que a gente só vai jogar o Campeonato Pernambucano, não ficamos fora em função do Campeonato Pernambucano, que você bem citou. O ano passado ficamos fora de Copa do Brasil e Copa do Nordeste, é uma pena tecnicamente, mas ganhamos tempo para trabalhar. Então a gente vai dar ênfase, principalmente em alguns aspectos táticos, que vão corroborar, e na verdade que a gente vai corroborar a melhora com a parte estatística. Então a gente vai modificar 2 pontos, principalmente taticamente, do que a gente vinha fazendo, até teoricamente é uma evolução, e dentro daquilo que o professor quer, e a gente corrobora essa evolução com os números. Tudo isso é em comum acordo com os atletas. Nós passamos, nós conversamos, quem desenvolve dentro do campo são eles. Por isso mesmo eu acredito muito na palavra deles, o professor acredita muito na dificuldade que eles têm, e a gente vai tentar desenvolver hoje um jogo onde a gente possa controlar mais o jogo. Antes da nossa chegada a gente tinha 51% de média de posse, após a nossa chegada em diante a gente passou a ter 56% de média de posse, a gente quer trabalhar em torno de 60%. Esse é um número, um dado, tá conversando, o número de passes nosso é muito baixo. Estava, por exemplo, a gente trabalhava com uma média nos últimos 15 jogos, por exemplo, foi uma referência que a gente, após a primeira parada ali da pandemia, a gente voltou a fazer as mesmas alterações táticas a gente fez naquela época, só com as características diferentes em função da individualidade, e a gente conseguiu ali uma média de quase 500 passes. Então a gente quer chegar nisso aqui. Primeiro jogo nosso agora a gente bateu 588. Então foi muito bom, realmente. O controle de jogo é muito importante, mas o que a gente quer realmente, além do controle, aumentar esse controle, aumentar a posse, mas aumentar a agressividade. A agressividade a gente determina com o número de picadas na área do adversário, número de finalizações no gol. São alguns quesitos que a gente predetermina que, nossa, a agressividade de jogo está aumentando. Então, vários fatores para corroborar se as mudanças táticas que a gente está propondo para os atletas estão sendo executadas. E a gente corrobora com a estatística, além da parte de vídeo, que aí são as correções táticas de movimentação dos atletas. Então, tudo isso em sintonia com os atletas, de semana, dia após dia, vem grupo de zagueiros, grupo de laterais, ou o grupo todo, quando a gente precisa que eles se enxerguem, que eles se cobrem principalmente, porque o atleta hoje brasileiro, ele melhorou muito na questão profissional, treinamento, capacidade de explosão, cognitivo, envolvimento até mesmo com essa questão, tá? Porém, ele é um atleta hoje calado, ele é um atleta que não cobra, ele é um atleta que pô, Gui, tá foda, o X não tá fechando, mas ele não chega pro X e fala que o X está fechando espaço. Então eles têm a dificuldade de comunicação entre eles e parte muito do quê? De uma cultura da idade, uma cultura que a gente tem dentro da sociedade de forma de comunicação. E a gente tenta trabalhar também esses aspectos. É realmente complexo para a gente atingir o que a gente quer. Vamos utilizar os nossos vamos para analisar, para atingir isso, para chegar num nível na Série B, para que possa conseguir fazer e propor essa mesma característica de jogo contra times com uma qualidade maior. É isso, cara. Show demais. Você quer complementar algo, Daniel? Não, Guilherme, quiser só mais um finalzinho aqui, rapidão, a respeito do... Já falando dessa Série B, você já falou bem aí a respeito do Náutico, de expectativas, do que vocês querem propor para o começo dessa temporada de março, né? Quase um calendário europeu já, mas né, só para falar um pouco a respeito do o que se esperar de uma Série B agora no contexto geral, que muitos dizem por aí será a pior Série B no questão de, não a pior de para baixo, né, mas a pior naquele nível de muitos clubes grandes. A gente até estava conversando a respeito de a Série B com maiores campeões, com a maior quantidade de campeões nacionais de Série A dentro da Série B.
Então, a respeito disso, né? Da dificuldade que vai ser para o Náutico, e não só para o Náutico, mas para, como a gente citou no começo, o Botafogo, que é um time que vem com crises financeiras inestimáveis, o Cruzeiro, que também está nessa, como diria na língua do futebol, nessa draga, né? Vem com esse problema aí muito forte. E o que você espera dessa Série B agora da visão, não precisa ser nem da visão Guilherme, treinador auxiliar técnico do Náutico, mas da visão Guilherme gosta de futebol e entende a respeito disso. Você citou muito bem com relação ao número de campeões brasileiros que vai ter dentro da divisão. São 5, né? E se nós considerarmos que sobem 4 e os campeões tendem a estar dentro desse acesso, um vai ficar fora, né? Começa aí uma briga pesada, né? Com relação à história, com relação à camisa. Porém, camisa é mais que visível hoje, camisa já não ganha mais jogo, né? São os homens, né? São as pessoas que fazem o trabalho, são os atletas que vão para dentro do campo, são eles que ganham os jogos. E a gente vai trabalhar acreditando muito nisso, mas respeitando muito, acima de tudo, porque são equipes acostumadas a vencer, são equipes acostumadas a disputar. E nós falamos só dos 5. E se nós olharmos para os não campeões, porém, clubes acostumados a acesso, acostumados a essa disputa, Avaí, Ponte Preta, são clubes muito fortes nessa divisão. Então, porém, hoje, o Cruzeiro, você me perguntou o Cruzeiro, eu vejo como um clube dado a divisão. Vai ser, eu acredito, um dos clubes de acesso, porque se adaptou à realidade, é diferente do ano passado. Hoje eles têm uma realidade já adaptada, até mesmo financeira. Eles já têm um fluxo de caixa já mais tranquilo, sabendo o que vai ocorrer dentro do clube, né, com a capacidade de planejar melhor o ano. O ano passado foi uma loucura para eles, porque eles não sabiam de onde estava vindo, né, os problemas. Hoje não, além de se estabelecer, saber o que a divisão que eles estão disputando, porque por mais que tenha anos de primeira divisão, disputar uma segunda é diferente por si só. Já dos grandes, se alguém tiver que sofrer, se tiver que sofrer, seria um Botafogo, pelos mesmos aspectos. Fluxo de caixa momentâneo horrível, né? No primeiro ano, um déficit muito grande, você precisa modificar vários contratos, né, dos atletas, você precisa adaptar a divisão, então vai disputar uma divisão que não está acostumado, porém fez uma contratação fundamental para a divisão, para mim, que foi o treinador. Eu acho o Pérez Chamusca, o Chamusca, né? Marcelo Chamusca, o Pérez está na Arábia Saudita, o irmão dele. Eu acho o Marcelo um treinador sensacional para a divisão, um treinador super capacitado, muito inteligente, né? Sempre forma time chato. A forma de jogar contra os times dele é sempre chato. E acho que a vantagem do Botafogo tá muito aí. Agora, se tiver que sofrer, é o time que eu vejo sofrendo dos grandes. Mas vai ser, sim, uma divisão muito complexa. Já passamos isso para o clube, né? Estamos falando muito nisso. O nível de competitividade vai ser muito grande. E nós vamos precisar de contratações pontuais. Serão pontuais mesmo, porque gostamos de trabalhar com o nosso grupo, tem uma capacidade grande, mas é muito diferente disputar rebaixamento, é muito diferente você disputar uma competição curta, que foi o que a gente propôs aqui, 16 jogos que a gente tinha para livrar, né? A gente propôs isso para os atletas, questão mental, e é muito diferente disputar 38, é muito diferente você disputar precisando ganhar para sair, ou você disputar para permanecer na posição em que está, por exemplo. Então, se você está em terceiro, você disputa para permanecer praticamente em terceiro colocado, no máximo disputar uma segunda colocação. Se você está em segundo, primeiro, até mesmo quarto, até o quarto colocado, você disputa para permanecer entre os 4. Não, estou disputando para ir para o terceiro. Não, no fundo, está disputando para ganhar e permanecer entre os 4. Você não quer sair dali dos 4. A realidade é essa, psicológica. Então, são circunstâncias totalmente, são pesos totalmente diferentes, responsabilidades totalmente diferentes. Então, isso exige naturalmente um trabalho, tanto
muitas vezes, mas mental muito diferente. Um ambiente, você precisa criar um ambiente diferente. Então, vai exigir isso de nós, por exemplo, e vai exigir isso também dos outros clubes. Não será simples disputar a divisão, porque realmente a gente vai estar disputando quase que uma pequena Série A na B. Sim. Vai ser uma boa Série B de assistir. Enfim, quer mais algo, Daniel? Você quer complementar mais Tranquilo. algo? Não? Guilherme, valeu demais por aceitar o convite, cara. É um projeto inicial que a gente tem, né? O Futebol em Blocos, depois acompanha a gente lá. Cara, é um projeto que a gente quer trazer o futebol, assim, não só é, da torcida, mas por quem tá dentro também, porque eu acho muito importante a gente ter uma análise crítica sobre, e é bom a gente trazer não só análise de jogos, mas de trabalhos também, para quem quer assistir o futebol, para quem quer entender o futebol, para quem tem a vontade de ser treinador, como eu, como o Daniel, o Hugo também, que é um dos cabeças da página. E muito obrigado por você ter aceitado, cara. Foi um papo muito bom. Cara, tudo de bom aí no Náutico. A gente sabe o tamanho do clube, né? A importância do clube. A gente acostumou a ver o Náutico durante um tempo na Série A, o Náutico quando tinha o Acosta, o Cook, o Chiesa já em 2013, enfim. E, cara, muito obrigado por ter aceitado e tudo de bom. Eu que agradeço vocês, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo bate-papo. Muito legal poder ver vocês depois da palestra que vocês lembraram. Acho legal isso, é legal a gente poder marcar em vocês, em nas pessoas que vão à disposição sempre para bater papo, para outras circunstâncias como essa. Eu sou muito aberto, eu acho que futebol é a vida, a gente é aberto para discutir, para bater papo.